som para mim, por favor. Se o toque-toque estiver muito alto, você me dá o toque. Por Se o favor. toque-toque estiver muito alto, você me dá o toque. Tá bom. Então, vamos lá. Bem, tá aí, ó. O assunto de hoje, como eu já havia conversado com vocês, vamos ver se eu falo mais alto, é o uso do multímetro medindo resistências. Nas duas aulas anteriores, a gente usou o multímetro para medir tensão. Hoje e na próxima semana, nós vamos usar para medir resistência e, na semana seguinte, medir corrente. O objetivo é treinar o uso do multímetro e aproveitar, operá-lo, né? Nesses quesitos aí. Então, bem, então hoje é a medida de resistências. E antes de fazer isso, eu queria dividir com vocês umas questões aí. Eu vou colocar o PowerPoint, eu vou usar o PowerPoint para ir conversando com vocês, tá? Vocês gostam dessas animações aí? Frescura, né? Gente, antes eu queria dividir com vocês uma questão que é o seguinte, eu tenho um ponto de vista, eu vou colocá-lo aqui, e se vocês não concordarem, vocês podem dizer. E o Francisco também, tá, Francisco? Sem problema. É uma coisa, inclusive, meio assim, é uma coisa que passa pela minha cabeça e eu gosto de dividir com as pessoas, principalmente alunos, essas coisas. Durante a minha vida toda, praticamente, mesmo profissionalmente falando, eu sempre acreditei que aula prática, é utilizada para comprovar a teoria. Sempre que me perguntavam, né, eu falava, não, a prática serve para isso, para comprovar a teoria. Nós vamos lá para o laboratório para comprovar a teoria. Da mesma forma, eu dizia que teoria era para justificar o que se via no laboratório. Sempre achei que fosse isso. Só que eu tenho pensado muito, ainda mais agora, dando aula para vocês, alunos do primeiro ano, eu tenho questionado muitos conceitos, e eu tenho, não é bem uma convicção, mas eu tenho pensado com bastante clareza e achado que é isso que eu vou falar agora. Tanto aula prática quanto aula teórica são formas de linguagens diferentes para dizer a mesma coisa. São apenas formas diferentes. Por exemplo, suponha que você tem um objetivo que é medir corrente elétrica no circuito. Não vamos falar medir, não vamos usar essa palavra, não, porque ela está muito associada a laboratório. Vamos dizer que a gente quer determinar um valor de uma corrente no circuito. Obter aquele valor, saber aquele valor. Aí você vai lá para a teoria. O professor lá na teoria vai mostrar para você como que se obtém aquele valor de corrente. Ele desenha lá no quadro o circuito, ele coloca a fonte, resistor, etc., etc., usando as expressões, os teoremas, os raciocínios específicos, ele calcula e diz a corrente é aquela. Então, ele determinou a corrente. Quer dizer, houve uma expressão aí no sentido de se determinar a corrente, que a gente chama de teoria, porque ele usou ferramentas que a gente chama de ferramentas teóricas, que são os teoremas, das expressões matemáticas e coisas desse tipo. Agora, por outro lado, digamos que nós vamos lá para o laboratório com o mesmo objetivo de determinar aquela corrente. Aí, o que a gente faz? A gente pega uma fonte de tensão, pega os resistores, monta o circuito com os fios, então, coloca o medidor, liga o medidor, e o medidor indica o valor da corrente. Qual que é a diferença de um caso? Não há diferença, porque são expressões diferentes. Quando a gente está no laboratório, nós estamos usando uma outra linguagem. Lá na teoria, a linguagem específica da teoria. São duas linguagens diferentes para chegar à mesma coisa. A gente não precisa do laboratório fazer uma experiência ou montar um circuito no laboratório para comprovar que aquela corrente era aquela. Por que a gente não precisa?
Porque se a teoria, usando os teoremas que nós acreditamos nele, usando as expressões que a gente acreditamos nela, montamos o circuito teórico, desenhamos, utilizamos lá o cálculo certo, para que comprovar que aquela corrente era aquele valor que nós determinamos é o correto? A gente duvida da teoria, daquele processo todo? Ninguém duvida. Quando a gente monta, a gente faz um cálculo na teoria e determina o valor, a gente não precisa ir lá para o laboratório para verificar aquilo, não. Por quê? Porque eu tenho plena convicção do que eu fiz usando a linguagem lá da teoria é correto. Da mesma forma que se eu montar um, um circuito, né, e verificar, determinar o valor da corrente, eu acredito nos instrumentos que aquela linguagem me passou, eu não preciso da comprovação teórica ou de uma outra linguagem, porque eu acredito na prática que eu fiz. Então, eu vejo o seguinte, são duas formas diferentes de se obter ou de indicar ou determinar a mesma coisa. Então, hoje eu não acredito que laboratório foi feito para comprovar a teoria, nem a teoria para justificar o laboratório, porque ambos são linguagens suficientemente acreditáveis, vamos chamar assim, né, confiáveis, para dizer o que eu perguntei, né, me informar o que eu perguntei sobre a corrente, sobre qualquer outra coisa. Então, ambos podem trabalhar isoladamente, certo? Um me provê uma coisa chamada competência do saber, e o outro me provê o que eu chamo de competência do fazer. São dois verbos diferentes. Quando eu estou trabalhando com a competência do saber, eu estou usando expressões, fórmulas, linguagens do saber. Né? E do laboratório, competências do fazer, é a mesma coisa. Eu estou usando as ferramentas que eu tenho lá no laboratório para adquirir a competência do saber. Aliás, desculpe, do fazer. Teoria do saber, laboratório do fazer. São competências diferentes que se unem, né, se complementam. Tá certo? Bem, era isso que eu queria falar. Desculpe eu ter parado uma aula para isso, gente, mas eu acho que professor, quando acha que tem que repassar uma coisa para um aluno, ele tem a obrigação de fazer. Bem, então, vamos entrar aqui, a não ser que vocês queiram discutir o assunto, tá, Chico? Que eu acho que tudo é válido. Nós estamos num ambiente, digamos assim, de ensino, né? Tá certo? Como não houve manifestação, eu vou seguir em frente. Bem, o assunto, conforme eu disse, é a utilização do multímetro para medir resistência. Eu vou aproveitar a oportunidade e refrescar a memória de vocês relativa a resistências e resistores, que vocês já viram lá na teoria, inclusive com o próprio professor Francisco. Eu não vou ensinar nada para vocês, porque vocês já sabem tudo. Eu só vou refrescar a memória para vocês, porque assim que vocês tiverem a memória bem refrescada, bem fresca, né? Aí eu começo a prática em si. Então, vamos lá. É só um minuto, não vou gastar muito tempo para isso. Não. Então, o que é resistência? O que é resistor? O que eu quero dizer quando uso a palavra resistência e o que eu quero dizer quando eu uso a palavra resistor? Muitas vezes a confusão, há uma indiscriminação, as pessoas usam indiferentemente ou indiscriminadamente um termo ou outro. Resistência é a oposição ao fluxo de carga, que é movimento de cargas através de um circuito elétrico. Certo? Está claro isso, né? Ou é a propriedade que todos os elementos têm de se oporem à corrente elétrica, isto é, de resistir à passagem da corrente elétrica. Então, isso aí é uma característica física, né? Uma característica inerente a um componente, só que não precisa ser um componente. Pode ser qualquer corpo físico, porque toda vez que você tentar fazer passar a corrente por um elemento físico, vai haver uma oposição àquela corrente. Vai haver uma resistência à passagem daqueles portadores. Né? E dependendo do tipo de componente, ou de caminho, vamos chamar assim, não vou chamar de componente, vou dizer caminho, dependendo do caminho que aqueles elétrons vão percorrer, que aquelas cargas elétricas vão percorrer, né? A oposição ou a resistência pode ser pequena, grande, muito grande, mas ela sempre vai existir. Por quê? Porque o caminho é físico. Se o caminho é físico, tem elétrons nele, dos átomos que fazem parte dele. Portanto, há aquela oposição à passagem oferecida pelo elemento. Por menos
que seja, por mais fácil, por menor que seja a oposição, ela vai sempre existir. Portanto, não existe, assim como não existe resistência, digamos assim, infinita, né? Um elemento que opõe totalmente, um elemento físico que opõe totalmente a passagem. Pode se opor muito, e o efeito pode ser extremamente preponderante, mas sempre vai ter uma corrente, por menor que seja ou imperceptivelmente que seja. Já o resistor é um componente físico, né? É um dispositivo que é feito para ser inserido num circuito para executar a função de resistir à passagem da corrente elétrica, porque vai haver esse objetivo naquele ponto do circuito de uma forma ou de outra, não havendo na necessidade dele. Importante, a resistência de qualquer material depende fundamentalmente de 4 fatores. Material, o material específico, né? A substância ou a substância que constitui aquele material por onde vai passar a corrente. Isso é chamado de resistividade, que é uma característica que o material tem, exclusiva dele, de oferecer aquela oposição. Obviamente, depende da estrutura cristalina do material. Cada material tem o seu. Materiais que têm uma resistividade muito alta deixam passar pouco, muito baixa deixa passar muita corrente. Aí vem o que a gente chama de isolante, de condutor, né? E vai por aí. Os metais são bons condutores porque eles resistem pouco. Uma madeira, uma borracha é o contrário, são maus condutores porque resistem muito, eles oferecem muita resistência à passagem da corrente por eles. Então, isso é muito importante, essa característica física do material. O comprimento, né, do material por onde vai passar, obviamente, porque quanto maior o comprimento, mais dificuldade vai ter. Não precisa nem justificar isso. A seção transversal, o que é a seção transversal? Digamos assim, se você pega um material, corta ele, aquela parte que você cortou define uma área ali, ó. Aquela área é por onde os portadores vão passar por unidade de área, né? Por unidade de área. Então, se for, por exemplo, mais ampla a área, mais possibilidade tem do portador passar. O Chico costuma passar uns vídeos muito interessantes que mostram lá quando se aumenta a seção transversal ou diminui a seção transversal, passa mais corrente ou passa menos corrente, é aquilo ali. Tá certo? É igual você está querendo fazer passar água por um tubo, usa um tubo com diâmetro maior ou diâmetro menor. Claro que quanto maior for o diâmetro, mais água passa. Então, quanto mais espesso for o componente, isto é, quanto maior for a seção transversal do componente, mais condições de passar corrente ou de fluir corrente por ele. E terceiro, quarto e último, é a temperatura do material. O material aquecido, né, é constituído por portadores que estão o tempo todo se movimentando, né? Há uma agitação térmica dos elétrons, principalmente os orbitais daquele material. E eles se chocam com mais frequência com os portadores do fluxo de corrente que está passando ali. Então, se você tenta fazer um elétron, por exemplo, passar por um material mais quente, né, devido àquela agitação dos elétrons do próprio material, o elétron que está tentando passar, ele sofre mais desvios, né? Ele vai para um lado, choca com um e é enviado para o outro, no outro ele choca com o outro e fica lá o tempo todo. Vai demorar mais, vamos dizer assim, ou vai ter mais dificuldade para chegar do outro lado. Então, a temperatura é extremamente importante. Quando a gente aplica a lei de Ohm, por exemplo, para determinar a resistência elétrica de um material, a gente supõe a temperatura constante, porque se mudar a temperatura, a gente tem que entrar com o parâmetro de temperatura lá para calcular a corrente elétrica do circuito. Fica um pouquinho mais complicado. Bem, continuando o nosso passeio, o que nós vamos mostrar aqui, só para eu lembrar. Obviamente, né, quando há colisão, quer dizer, você está fazendo um elétron passar, um fluxo de elétron passar por um material e há muitas colisões, o que acontece? E fricção, né, que é o mesmo, o produto final é o mesmo, é o aquecimento, né? O interessante, gente, é vocês
lembrarem lá do que vocês viram lá na teoria, ou lá na física, que é o seguinte, quando um elétron se choca com outro, quer dizer, imagina um elétron do fluxo da corrente, né? O elétron lá que está constituindo a corrente, se choca, entre aspas, com um elétron do material. O que acontece? Ele transfere energia para o material, para o elétron do material. Aquele elétron do material, ao absorver energia, ele fica mais distante do núcleo, ele pode até se libertar da influência do núcleo. Bem, se ele fica mais distante do núcleo, porque recebeu energia, ele vai tentar voltar para a mesma posição, para a mesma camada de energia dele, porque isso é da natureza, né? Voltar para o lugar que é da sua posição natural. Quer dizer, ele recebeu uma energia, uma quantidade de energia que foi por colisão, por exemplo, do elétron da corrente. Eu estou falando do elétron do átomo, tá? Tem um átomo lá, o elétron está lá brincando, aí vem um elétron lá do fluxo de corrente, chocou com ele e empurrou ele para fora, ou fez ele ficar distante do núcleo. Aí, quando ele volta para o núcleo, ele devolve a energia que ele recebeu daquele outro elétron. Só que ele sempre vai devolver essa energia em forma de energia radiante, isto é, ele vai medir uma reação, ele vai emitir uma onda eletromagnética, uma radiação eletromagnética. E a frequência daquela radiação eletromagnética depende da quantidade de energia que ele está devolvendo. Aí, dependendo, então, da quantidade de energia que ele está devolvendo, ele vai emitir uma radiação com uma frequência ou outra. Dependendo dessa frequência, os efeitos físicos são diferentes. Podem ser, por exemplo, emissão de luz, é uma onda eletromagnética com uma certa frequência. Pode ser emissão de calor, é uma onda eletromagnética de outra frequência, e vai por aí. De uma maneira geral, nos resistores, quando os elétrons próprios do resistor voltam, depois da colisão, né, a onda eletromagnética que eles emitem está na faixa do infravermelho, ou da radiação que a gente chama de calor, quer dizer, uma onda eletromagnética que produz o efeito que a gente chama de calor. Então, o componente esquenta. Então, de uma maneira geral, uma consequência da corrente ao circular por um resistor é produzir calor. E o calor pode ser dissipado assim, externamente, e aí você vai perceber que o resistor esquentou. Houve a transformação da energia elétrica em energia térmica, que é o que é comum nos resistores, como um efeito, digamos assim, colateral, a não ser que o resistor foi feito para esquentar mesmo, que tem o caso, né? Por exemplo, esse caso que eu estou mostrando aqui. Ó. Tem 3 formas de resistores que têm o mesmo objetivo. Esse do meio aqui ó, é a resistência de um chuveiro, já colocado no receptáculo dela aqui. Ó. A corrente, quando passa por ela, isso é um fio de níquel-cromo, normalmente é níquel-cromo, e aí ele vai aquecer o fluxo d'água que vai passando. O da esquerda também é a mesma coisa, só que não está enrolado desse jeito aqui, não. E o fato de enrolar, fazendo essas bobinas, é para concentrar o calor numa região menor. Porque se você esticar, né, você pega todo esse comprimento que vai produzir toda essa quantidade de calor, vai distribuir toda aquela quantidade de calor numa área maior. Você nem vai perceber muito, ou não vai poder aproveitar o calor. Mas se você põe muito juntinho do jeito que está, você aproveita da maneira adequada o calor que está sendo produzido. E esse outro aqui também é a mesma coisa, é um condutor enrolado em forma de serpentina, parece mais uma linguiça que você compra no frigorífico, né? Mas é um fio, né, grosso, de um material resistivo, que quando passa a corrente ele esquenta. Esquenta e vai esquentar a panela que está por cima disso aí, não é isso? Então, são tipos de resistores. Continuando. Bem, o resistor propriamente dito tem funções específicas nos circuitos elétricos. Então, vamos falar do elemento resistor, tá? Que dependem dele estar trabalhando isoladamente ou em conjunto. Isto é, lá no circuito você pode ter um resistor que é colocado sozinho, ele tem uma função. Ou ele pode ser colocado junto com outros resistores ou outros componentes, ele pode ter outras funções. Tá? Quando ele está sozinho, a função básica é limitar a corrente. O resistor sozinho, ele define, juntamente, obviamente, com a tensão, pensa bem, ele está sozinho, ligado com a fonte que vai produzir corrente, e ele vai limitar a corrente.
ou definir o valor da corrente, obviamente também junto com a fonte de tensão, né? Vocês viram lá na lei de Ohm, a fonte de tensão está produzindo corrente e o resistor está ali limitando e tentando evitar. O confronto dos dois, né, define o valor da corrente. O produto final é o valor da corrente. Lembrando que estou falando em resistir à corrente. Vocês vão aprender no final desse ano, lá no finalzinho, que existem outros elementos utilizados que são reativos. Né? Eles não vão resistir à passagem, eles vão reagir à passagem, diferente de resistir e reagir. Resistir só resiste. O reagir produz um efeito contrário àquilo que está sendo tentado produzir, que é a corrente, mas não deixar para vocês entenderem isso depois. Quando o resistor está em conjunto com outros elementos resistivos, quer dizer, são vários resistores, aí a gente diz que há uma associação de resistores. E essas associações, elas podem ser ou associações em série, nesse caso, ele é um divisor de tensão, ou associação em paralelo, ele é um divisor de corrente, conforme os dois circuitos aqui estão mostrando, que vocês já viram também lá na teoria. Só estou lembrando e refrescando a memória de vocês, e vocês vão utilizar os princípios disso aqui já na aplicação de alguns teoremas lá com o professor Francisco. Esse primeiro, por exemplo, nós temos aqui 3 resistores em série e uma fonte de tensão ou fonte de energia, que está produzindo aqui, ó, num circuito que a gente chama de malha, uma corrente I. Né? Essa corrente aqui, ao passar por um resistor, pelo outro e pelo outro, produzem quedas de tensão. Percebe que é uma malha e a corrente que passa num resistor é igual a que passa no outro resistor, é igual a que passa no terceiro. Só tem um caminho, né? E a corrente é única. Ela, para circular, ela é a mesma em qualquer ponto desse aqui. O Chico mostrou isso para vocês. Você lembra que é um elétron que entra de um lado e sai do outro. Lá no meio, está sempre passando aquele fluxo de elétron. Né? Aqui já é um pouquinho diferente, é uma associação paralela. Paralela por quê? Porque existe um polo aqui, ó, em cima, do qual fluem as terminações de todos os resistores. E o segundo polo flui as outras terminações, quer dizer, os resistores estão ligados polo a polo um no outro, cara. Esse aqui está ligado, todos eles, né, estão ligados no mesmo ponto, que é o positivo da fonte, e o outro lado, o mesmo ponto, que é o polo negativo. Quer dizer, a corrente I, que a fonte está oferecendo ao circuito, ou induzindo ao circuito, ela divide, uma parte passa por aqui, ó, a outra parte passa por aqui, ó, e a terceira parte passa por aqui. Elas se somam, né, aqui, ó. Que por quê? Porque elas se dividem aqui e se somam aqui. Isso é chamado divisor de corrente. E a característica do divisor de corrente é que a tensão nos terminais dos resistores é a mesma, ó, é a mesma bateria. Você ligou aqui, está com o mesmo potencial elétrico, aqui, ó, o mesmo potencial. Da mesma forma que uma ligação série, a corrente é a mesma, uma ligação paralela, a tensão é a mesma. Da mesma forma que há uma divisão de tensão no circuito série, há uma divisão de corrente no circuito paralelo. Tá? Continuando. Tudo isso para mim, estou esquentando vocês, não se esqueçam. Vocês já sabem isso, eu só estou lembrando. É um refresh de memória. Bem, há uma grande variedade de tipos, formas, dimensões e valores dos resistores, obviamente, né? Vocês estão cansados de saber. Isso leva também a uma variedade de critérios usados para a sua identificação. Por que eu estou falando isso? Porque daqui a pouco nós vamos medir resistor, eu vou confrontar a medida com o valor que está expresso de uma forma ou de outra nele. Não adianta eu querer medir um resistor para você, se você não tem como garantir que aquele valor medido é o valor correto. E resistores com dimensões maiores, quer dizer, os resistores de potência, que a gente chama, eles são grandes e, por isso, eles comportam os valores escritos nele. Dá para escrever, porque tem espaço para isso. Os outros, pequenos, como esses aqui, ó, que são os de terminais axiais, de uma maneira geral, não tem espaço, porque eles são pequenininhos, né? Não tem espaço para escrever os valores característicos dele, não. Aí utiliza o quê? Vocês já viram também lá na teoria, o código de cores, que nós vamos mostrar aqui agora.
Tararara. Passa rápido aqui. Então, nós temos o resistor aqui, ó, e o código de cores. Esse código de cores é usado onde? Nas faixas que são colocadas sobre o componente. Então, tem que o resistor lá dentro tem um material resistivo, né? Ele é chamado de axial porque ele tem um eixo só, quer dizer, entra de um lado e sai do outro a corrente. Então, tem um material resistivo, volta tem uma pintura isolante, e aí são desenhadas ou pintadas as faixas para indicar o valor dele, não tem nada escrito. Então, há um código, vocês já sabem, que eu vou lembrar, chama de código de cores. Mas antes disso, eu fiz um buraco no resistor, fiz um corte nele, para só lembrar para vocês o que tem lá dentro. Lá dentro tem esse aqui é um resistor de carvão, né? Então tem uma camada de carvão por onde vai passar a corrente, e a espessura e a composição dessa camada, a espessura que eu falo assim, a seção transversal, também o comprimento e o material vão definir o valor do resistor. E o resto aqui são os terminais. Aqui tem um cortezinho para mostrar que o terminal está ligado aqui. Aqui também teria, mas eu não quis colocar, não. Eu fiz um corte também de um outro tipo. É a mesmíssima coisa. A diferença é que o outro era maciço, né? Ele era um corpo único. Aqui não. Aqui o material condutivo ou resistivo ele é enrolado, igual uma laranja descascada, né? Esses sucos que existem aqui, ó, é um isolante que existe. Então, imagine que é um fio chato de material resistivo enrolado aqui. Ó. Qual que é a diferença do anterior? É que o fio, ou a seção transversal do fio, é mais fina e o comprimento é maior. Então, quando você diminui a seção transversal do resistor e aumenta o comprimento, o que você está fazendo com a resistência dele? Pensa bem, comprimento maior, resistência maior. Seção transversal, né, ou espessurinha dele menor, mais Você dificuldade de está passar, né? aumentando a resistência. Exatamente, aumentando a resistência. Então, resistores que têm resistência maior têm essa forma aqui, ó. E resistores que têm resistência menor, opa, tem essa aqui, ó. Entendeu? Então, é controlando essas características, o material, espessura, se está, digamos assim, maciço ou se está enrolado, né, com espessura X ou outra, que se define valores resistores, desde valores bem pequenininhos até valores extremamente altos. Para encerrar essa parte, só para mostrar que ó, tem os resistores que chama de SMD, né? Quer dizer, existem vários outros tipos de resistores além daquilo que eu mostrei antes, como, por exemplo, esses aqui, SMD, que são resistores retangulares extremamente pequenos, usados nessa tecnologia que vocês já viram aí, que é de superfície. Que estão a foto de um mais ampliada, né? É um resistor, tem dois terminais externos e um elemento no meio que define a resistência dele. Aqui está escrito o valor usando um código específico, e ele é muito pequeno, tá? Não dá para escrever muita coisa nele, não. E ele é soldado sem que haja furo na chapa de circuito impresso. É como se fosse colado com uma cola que é uma solda, cola condutora. Aqui tem outro modelo. Isso aqui é um tipo de resistor também extremamente usado, que a gente chama de potenciômetro. Observe que ele tem um cursor aqui, ó. Quando você gira o cursor, depois eu vou mostrar melhor, né? Há um movimento de uma pecinha lá dentro que vai definir o valor dele. Falando assim, sem mostrar, não dá muita ideia, mas daqui a pouco eu mostro. Outras formas de potenciômetros, esse aqui é o linear, quer dizer, linear não no sentido que a resistência varia linearmente, é que o movimento é em linha reta, não é girante, não. Como esse aqui é girante, esse aqui também. Os girantes, tem os girantes, o movimento de eixo, né, e tem o movimento, tipo uma coisa que se desliza num plano. Vou mostrar mais coisas sobre isso depois. Esse é só um exemplo que eu peguei na internet de um potenciômetro também. Esse já é um resistor maior, gente. É um resistor igualzinho o outro que a gente viu lá atrás, só que ele é maior, né? E o encapsulamento dele é tipo retangular, é como se fosse uma pastilha.
dá para escrever o valor. Outro potenciômetro, esse aqui também é importante falar com vocês, porque vocês não vão ter muita oportunidade de vê-lo em laboratório, já que ele é mais usado na parte onde se trabalha com níveis de potência maior. Mas é um resistor. Ele tem um terminal externo, 2 terminais externos, e um fio enrolado lá, fio de níquel cromo também. Tem uma substância isolante no meio lá, que suporta a temperatura mais alta, e o fio enrolado aqui, ó, exatamente para concentrar um comprimento maior no espaço menor. E no meio tem um TEP, né? Um TEP, tipo um acesso aqui, ó. Esse é um anel que existe aqui, que ele pode se movimentar. Basta desparafusar, né? Desparafusar, soltar o parafuso aqui, afrouxar o parafuso aqui, movimentar, colocar na posição que você quiser e aperta. Aí eu passo a ter o quê? Uma resistência, cujo valor depende da posição dele. Se daqui para cá tem um valor, daqui para cá tem outro. E dos extremos, o valor total. Nós vamos mostrar também mais sobre isso, porque é a característica do potenciômetro. O potenciômetro tem essa parte aqui ajustada no eixo dele, ou numa alavanca. Esse aqui é ajustada e fixa, né? Você pode mudar de posição, depois você aprende ela, a partir dela fica fixa. Você não tem que ficar mexendo muito, ele não foi feito para isso. Ele não suporta que você fique movimentando isso o tempo todo, não, porque vai ter o arraste e vai danificar. Então, ajustou uma vez, duas, faça isso muitas vezes, não. Bem, então vamos lá, vamos ao assunto, início do assunto da aula de hoje, propriamente dito, que é a leitura dos seus estudos. Como vocês viram lá com o professor Francisco, existe um código de cores, né, usados naquelas faixazinhas. É um código universal, usa as cores básicas, que vai lá do marrom até o cinza. E o preto, que é a ausência de cor, né, e o branco, que é o conjunto de todas as cores. Então, cada uma dessas descrições visuais, aqui, vamos chamar assim, vamos chamar de cores, né, porque eu não considero o preto nem branco cor, particularmente não considero, as outras sim. Bem, o preto vale 0, vai por aí, ó, marrom 1, vermelho 2, é bom sempre decorar isso aí, o amarelo 4. Cada cor tem seu valor, que vai de 0 a 9, beleza? Aí veio lá o resistor, né? Vamos ver o primeiro caso, que é o caso que o resistor tem 4 faixas. A primeira faixa, você já sabe muito bem, é o primeiro dígito do valor dele. Aqui, por exemplo, está amarelo, o primeiro dígito é 4. Aqui, ó, amarelo, 4. O segundo é azul ou violeta? Eu confundo. Se for azul, é 6. Se for violeta, é 7. O monitor meu aqui não é muito bom, não, então eu uso para dizer. É azul? Está Deve mais ser para azul. azul. Tá, beleza. Professor, Oi, filho, pode dizer. isso daí já é daquela práticazinha da lista? Mas daqui a pouco eu vou te dizer melhor, tá? Porque lá você vai fazer a medida. Ah, não, entendi a pergunta. Não, não é daquilo lá, não. Porque o valor que você vai pôr lá na tabelinha vai ser o que você vai medir com o ohmímetro, beleza? Daqui a pouquinho. Desculpe, está demorando muito, tá, gente? Como você sabe, eu já falei também, eu sou muito falador. Sou muito mole para expor o assunto. Bem, então é isso aí, ó. Primeiro dígito, segundo dígito, então seria 4, 7, e a terceira faixa é é o número de 0, desculpe. Então é 4, 7, porque é 6, né? Desculpe, que é azul. E o outro aqui, que número é esse aqui? Que cor é essa aqui? É o laranja, né? Laranja. Laranja, olha aqui, laranja 3. Significa que são 3 zeros. Então, na hora que você for anotar o valor anotar não, na hora que você for identificar o valor do resistor, você põe na 4, 6 do azul e mais 4 zeros. Então, é 460 mil. Então, esse resistor tem um valor resistivo, né, de 460 mil ohms. A quarta faixa tem a função de indicar a tolerância do componente. O que é tolerância? Tolerância é a variação do valor daquele componente em torno do valor nominal dele. O valor nominal, as cores estão indicando, 4, 7 e 3 zeros. E a tolerância? Depende da cor. As cores são essas aqui. Ó.
Cada cor tem um percentual, porque tolerância é dada em percentual. São esses aí, ó. Até o cinza, que é 0,05%. O que quer dizer isso? Por exemplo, se não tiver cor nenhuma, se essa faixa for suprimida, aí é um componente com 3 faixas, significa que a tolerância dele é 20%, quer dizer, mais ou menos 20%. O que quer dizer isso? Que o fabricante que constrói, que fabrica de cada vez milhares de componentes usando uma máquina, ele não tem como garantir que todos eles vão ter exatamente o valor. Não existe possibilidade física de ser tudo igual, né? Pode ter uma mínima coisa diferente lá no processo, uma impureza mínima lá no processo, que o valor pode ser diferente. Se o processo não for muito bem elaborado, material de primeira qualidade, equipamento de primeiro, tudo ajustado, se não for assim, há uma possibilidade de ter grandes variações, que vai digamos, de 0,05 até 20%. Claro que de 20% é raro, assim como 0,05, tá? Porque para ter uma faixa tão grande ou tão pequena, né? Uma faixa grande é usar material muito ruim, né, digamos, descuidado, sem compromisso. Às vezes não precisa do compromisso. E uma tolerância tão pequena é um processo extremamente caro. Existe, mas muito caro. Bem, no caso desse resistor aqui, qual que é a tolerância dele? Essa cor aqui, ó, é o vermelho, não é? Ou eu tô... Me ajuda aí, Chico, você não é daltônico? Digamos que seja o vermelho, Parece né? vermelho, sim. Vermelho. Então, o que quer dizer? No conjunto aqui é 2%, mais ou menos 2%. Então, você pega lá os 4.600 ohms e calcula 2% daquilo. E coloca 2% para mais e 2% para menos. É a faixa de valores que o fabricante garante para você que aquele componente que está na sua mão vai ter. Ele só não garante o valor, só garante que o valor vai estar dentro daquela faixa. Entendeu? 2% a mais a 2% a menos de 4.600 ohms. Ele garante isso, e ele só pode também garantir isso, porque pelo processo que ele usou para construir o componente, a precisão ou a exatidão do valor está nessa faixa. Então, quando você medir, você pega o ohmímetro e vai medir esse resistor, se der 4.600, você pode falar, opa, coincidência, né? Mas se der outro valor, que não seja acima de mais ou menos 2%, você encara como normal, entendeu? Bem, com relação a isso, né, tem alguns resistores aqui que você chama de precisão. Por quê? Porque a tolerância é muito pequena. Os valores são praticamente aqueles, que são esses 0,05, 0,1, 0,25, 0,5, às vezes até 1% é chamado de resistor de precisão. Agora, acima de 1%, às vezes, inclusive 1%, depende do critério, são resistores típicos, normais, não são definidos como de precisão. Os de baixo são de precisão e, portanto, mais caro. Se você está com um processo, um circuito que necessita precisão, que na realidade seria exatidão, você vai usar seus componentes mais caros. E muitos deles são fabricados exclusivos, né, sob encomenda, porque por ser caro, né, e a demanda em termos de fabricação é pequena. Mas o que nós temos que mostrar aqui antes da prática é o de 4 faixas, aliás, 5 faixas, desculpa, 4 anterior. O mesmo resistor, pus mais uma faixa lá, para mostrar aqui o primeiro dígito, segundo dígito, mais um dígito, né? Primeiro, segundo e terceiro dígito, as 3 primeiras faixas. A tolerância passa a ser a 4ª faixa, tá certo? Então, primeiro dígito, segundo dígito, terceiro dígito, e aí o número de zero. Desculpa, esqueci dessa história. Ele usa um dígito a mais, uma faixa a mais para indicar o dígito, mais um dígito, mais um número, né? E a tolerância continua sendo da última faixa, e o critério é o mesmo para o outro caso. Entendeu? Então, ele tem uma faixa a mais. Agora, tem resistor que tem 6 faixas. A sequência de indicação é essa, e a última faixa dele está relacionada com a temperatura
o quanto um resistor pode garantir, em termos de valor, para determinada temperatura ou faixa de temperatura. Tá? Nós não vamos entrar nesse detalhe aqui, não. Bem, então, para fechar, eu vou deixar para falar isso sobre esse componente depois, tá, gente? Senão eu não vou entrar na prática propriamente dito, tá? Vou mostrar para vocês que existem outros tipos de componente. Mas vamos à prática. Então, agora vocês podem pegar a tabelinha aí, tá, gente? Que vocês estão com ela aí do Word, que eu deixei. Deixa eu abrir ela aqui também. Essa tabelinha, ela... Só um pouquinho, desculpe aí. Eu estou com outro monitor aqui, só para... O primeiro item da tabela diz o seguinte: usando alguns resistores, preenche a tabela ao lado. Então, está aí a tabelinha, e os resistores são esses aqui. Lá na tabela, eu coloquei 3 resistores. São 3 conjuntos de tabelinhas, né, para vocês preencherem. E aqui coloquei mais 3. Eu peço a vocês copiem, dá um Ctrl+C, Ctrl+V de 1 a 6, de 1 a 3 resistores, aí você passa a ter de 1 a 6, tá? Se tiver tempo aqui da aula da gente mostrar, eu vou medir a resistência dos 6 aqui. Então, vamos lá. Primeiro resistor, observe aqui, ó, ele está identificado aqui com suas cores. Primeira pergunta, qual que é o valor desse resistor aqui, gente? Quem se anima a falar aí? O valor do vermelho, do marrom, eu não lembro, mas do vermelho, se eu não me engano, é 2. Vocês querem que eu volte lá no código de cores? Eu vou querer. Volta lá. Opa. Aqui, ó. Preto 0, marrom 1, vermelho 2 e laranja 3. Voltando lá para o indivíduo, né? Como é que fica? É marrom, vermelho. Marrom é quanto? Marrom é 1. Vermelho 2 e essa terceira faixa aí é qual? Gente, vocês vão me ajudar aí, que eu sou meio ruim de cor, tá? Seria Quando eu estou vezes no 10. laboratório, uso multímetro. Oi? Seria vezes 10 elevado a 1. 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é quanto? 10 elevado a 1. É melhor você falar em termos de número de 0, tá? Senão a pessoa vai se perder com potência de 10. Então, é 1, 2 e 1, 0, né? Porque é marrom. Não é isso? Que é a mesma coisa. Então, esse resistor tem 120 ohms. Concorda? Sim. Eu não estou discordando, não, tá? Estou concordando com vocês. Então, eu vou pôr o medidor lá, nele, para ele medir para nós. Deixa eu pôr em cima, fica mais estético. Pronto, o medidor já foi colocado lá. Observe que foi encostado nos terminais. E vamos ver quanto que ele vai medir. E aí vocês vão anotar na tabelinha e eu vou mudar a escala de posição. Eu vou colocar todos os valores que estão lá na tabelinha. Para cada valor você anota aí no quadradinho correspondente. Então vamos lá. Primeiro, vou começar do 2M, 2 mega. Está aí, ó. Viu isso tudo? Deixa eu só fazer um testezinho. Pensei que não estava encostando. Então tá, ó. Na escala de 2 mega, quer dizer, a escala que vai até 2 milhões, né, de ohms. Marcou isso aqui. Aqui, ó. Na escala de 200K, 200 mil, é o valor que marcou.
Você já viu que o resultado é pequenininho, né? Na escala grande nem deu nada. Né? Na escala de 20K. 20K deu 0,12. 0,12K. E na escala de 2K? Escala ligeiramente menor. 120 ohms. Aqui. Você acertou. Na escala de 200, 120 ohms. Certinho. Esse é um resultado de precisão, né? Porque não deu erro nenhum. Né? As cores estão marcando 120, deu 120. Beleza? Podem passar para o outro resistor? Vamos ler o valor dele lá. Me fala qual que é o valor dele. É parecido, né? Se eu não pus o mesmo. Não, não é o mesmo, não. Só parecido. Quanto que deu esse? Vou aumentar bem para vocês enxergarem. Eles não têm um valor igual ao do primeiro, não? Esse aí? Não. Não entendi a pergunta. Não entendi a Não, pergunta. o vermelho é a terceira linha. Aqui vai dar. É, Eu não sei. exatamente. Fala as cores aí para mim, gente. Marrom. E esse aqui? Marrom também, eu acho. 1. E esse aqui? Vermelho, Vermelho. Então tem 1 e 2 zeros, não é isso? sim. É Então, laranja. é Laranja? laranja? Aí que é o valor aqui, cara. Eu descobri esse valor sem problema. O primeiro, por exemplo, é só eu pôr o cursor aqui, vai aparecer o valor lá, tá vendo? 120. Aqui é a mesma coisa. Eu fico fazendo teatrinho aqui, cara. Olha lá, ó. 3, 3, 3, 3, 1. Laranja é quanto? Marrom, vermelho, laranja, amarelo. Guarda isso aí. 3. Então, 3, 3. E esse aqui? É o 2. Então, 3, 3 e 2, 0. 3.300. Se ter dúvida, é só pegar esse moço aqui, ó, e colocar lá. Estrela grande, muito grande, inadequada, deu 0. Nessa outra também inadequada, nessa aqui razoavelmente. Opa, eu esqueci de trocar o componente. É uma anta, né? É uma anta, Francisco. O dia que eu for bom professor, eu vou parar com essa frescura. Olha lá. Ó. Começar as leituras de novo. 2 mega. Eu não falei nada, não. 2 mega. 200K. 20K. E esse aqui vai estourar, não vai? Ó, estourou, estourou. Repetindo para vocês. 2 mega, 20K, 2 mega, 200K, depois que é 20K. Os outros deu 1. Deu 1 não, deu sobrecarga. Anotaram? Se quiser que eu faça qualquer coisa, gente, é o que eu falo sempre. Eu sou a mão de vocês aqui agora. Vocês aqui, mano. Repete o X-Mid, por favor. Esse aqui mesmo? Tá lá, ó. 2 mega, deu 0,03. 200K deu 0,3,3. 3,3K. 20K é 3,31K. Você vê que esse aí já tem uma tolerânciazinha, tá vendo? O valor lá das barras lá, das faixas lá, deu 3,3K. E esse deu 3,31K. É porque esse componente seu tem uma tolerânciazinha pequenininha, mas tem. 2K sobrecarregou, a outra também pelo mesmo motivo. Legal? Vamos agora passar para o outro aqui. Esse aqui tem um preto que vocês queriam lá. Ô, Ari. Quanto que vai dar esse aqui? Vermelho, esse aqui? Vermelho, preto e
Eu acho que você Amarelo? ficou. Acho que isso é amarelo mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui antes da aula, eu medi isso aí. Resistor 3, vermelho, preto e... Vermelho e preto você já matou. Vermelho é 2, né? O preto é 0, então já tem 20 aí no número dele. E aqui, sendo amarelo, amarelo é quanto? 4, né? Então é 2, 0 mais 4, 0. Isto é, 200K. Ah, lá, está escrito lá. Vamos ver com o multímetro aqui se é isso mesmo. É só para medida. Voltando lá para a escala alta. Gente, na escala de 2 mega, ele já marcou 196K. É por causa da tolerância, tá? Esse aqui não vai dar 200 certinho, não. Ele tem tolerância. Olha lá, 196K. Isso é normalíssimo, tá? Você medir o resistor e não dá o valor certinho. A não ser que seja componente de precisão, aí é 0,05 de erro, menos de 1% de erro, entendeu? E não é o caso desse aqui do simulador. Aqui, ó. 200K na escala de 20 já sobrecarrega. Aqui, ó. Nessa, nessa e nessa. Nas 3 últimas escalas é o tracinho. A de 200K deu 196 e na de deu 196,0, tá, gente? O que significa que se tiver qualquer variação, está na casa centesimal. O que não há muita necessidade de se preocupar, né? Se você não preocupa com a tolerância dele, que faz com que um componente de 200K tenha 196K, que tem depois de uma vírgula totalmente irrelevante. Não há necessidade nenhuma de preocupar com isso. Eu estou vendo o reloginho aqui que a nossa aula já acabou, viu, gente? Na aula que vem a gente continua a partir desse ponto, pode ser? Eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Recomendação do professor Francisco aí. O Francisco colocou no Moodle um simulador muito legalzinho, bacaninha mesmo, e nós estamos recomendando que vocês utilizem ele para divertir até a aula que vem. Para você baixar, você vem aqui no Moodle, né? Nessa parte aqui na sua disciplina, fundamentos, aqui em medidas, lá no finalzinho, lá embaixo, onde está escrito aqui, ó, multímetro digital, você vai clicar aí, ele vai carregar. Então, vai aparecer um simulador aqui muito bacana. Você vai ver que assim que ele carregar aqui, carregou. Vai aparecer lá, olha, o que vai aparecer lá? Vai aparecer um multímetrozinho lá. Aí você vai selecionar a função que você quer usar do multímetro. Se você selecionar tensão, aparece uma bateria, tá vendo? Se você, isso contínuo, se você simular não, passar, configurar ou ajustar para tensão alternada, aparecem as tomadas da sua casa, lá usando os tipos que existem, né? Do Brasil não tem aqui não, né? Brasil, só no Brasil mesmo que existe esse padrão, para variar, né? Aqui já é corrente, aí já aparece um circuito, tá vendo? Aí você ligaria as pontas de prova aqui, fecharia o circuito, e dependendo da escala e do valor da resistência aqui e da fonte, que é de 1,5, uma pilha, teria um valor de corrente, mas isso aí não precisa fazer agora, não, não precisa fazer para corrente, que nós vamos fazer, vou passar uma tarefa para você sobre corrente, aí a gente faz tudo junto. Mas resistência, eu gostaria que vocês fizessem, né, Chico? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar isso aqui, ó, vão pegar a ponta e ligar lá, ó. Pegar a ponta do multímetro, também pega a ponta do multímetro e liga lá no resistor, tá? E ajustar essas escalas aqui. E põe o valor do resistor que você quiser, basta você marcar as cores aqui que ele muda. Por exemplo, se você pôr um aqui, ó, observa que mudou a cor lá, tá vendo? Primeira faixa. Digamos que eu quero que a segunda seja o número 2 aí. E que seja 3 zeros, tá aqui, ó.
aí vai aparecer o valor, né? Vai mudar o valor aqui, e aqui vai aparecer o valor. Está na escala de 2 mega, né? Escolhe a escala mais adequada, né? Por exemplo, essa aqui, ó, ou essa aqui. Ó. Essa aqui já sobrecarregou, né? Por quê? Porque 12K, porque essa escala é de K, 20K, 12,00K. Por que é K? Porque são 3 zeros. Aqui. Então, é 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3, 0. 3, 0 está aqui na chave seletora, entendeu? Faça isso à vontade lá aí na casa de vocês, tá? Põe, por exemplo, 47K. Aqui, ó. 47, 4, 7 e 3, 0. Sobrecarregou porque eu estou usando uma escala de 20K. Aqui já não vai sobrecarregar. Então, divirtam à vontade, tá? Treinem à vontade. Tranquilão? Oi, filho. A tarefa 2 sobre medidas e resistências é para domingo agora. Eu vou prorrogar para mais 2 semanas, tá? Eu esqueci de Assim. fazer, vou fazer isso. Obrigada. Obrigado por lembrar. Ari, Sim, diga. você pode voltar rapidão na prática? Claro, conforme eu falei, eu estou aqui para ser a mão de vocês. Está aí a prática. O que você quer que eu faça com ela? Não, eu só queria saber quais eram as cores de um resistor aqui. Qual resistor? O primeiro. Então, Do primeiro, esse aqui? é, R1? mas eu já peguei as cores já. Beleza. Só isso, então? É isso. Tá. Deixa eu parar a nossa gravação aqui.